Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Jacob. Nós vamos ver o último item do capítulo 19 e depois veremos o capítulo 20. Então, capítulo 19, sábio aviso. Doce e indefinível emoção fazia-me vergar sob o peso de lágrimas de reconhecimento e júbilo. Reparando que o mensageiro se conservava em silêncio ao meu lado, esperando que me pronunciasse, recordei o ensinamento evangélico e repeti as sagradas palavras: faça-se no escravo a vontade do Senhor. E porque vibrasse no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros da retaguarda, supliquei lealmente: Bittencourt, meu amigo, no plano da carne, nossos irmãos, em maioria, guardam errado conceito de elevação e salvação. Muitos se acreditam privilegiados por apresentarem um simples título de crença religiosa, e outros supõem que basta o dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Ser-me-á permitido dar-lhes notícias da esfera nova? Talvez minha humilde experiência pessoal aproveite a alguns deles para que se decidam a praticar o Evangelho e a servi-lo, acima de si mesmos, com esquecimento da vaidade e do orgulho, do egoísmo e da discórdia, que muitas vezes nos requeimam o coração. Sim, Jacob, concordou atencioso, serás autorizado a fazê-lo. Entretanto, contém os impulsos que te sugerem a iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Não tentes impor convicções a espírito algum, ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir, longe da curiosidade enfermiça, que nunca se anima ao trabalho sério, sem olvidares a função do tempo na sementeira da fé. Aprende a esperar no serviço edificante, impessoalizando as boas obras. Guarda-te do mau desejo de tudo dizer indiscriminadamente a um só minuto. Há ocasião de plantar e cultivar, colher e selecionar. A verdade é como a luz que, não convenientemente dosada, pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. Transmite, pois, as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitado e aceito no imediatismo da luta humana. E acalma-te sem demora, convencido de que toda criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne, com tudo o que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violentes o germe a fim de que o fruto apareça no momento preciso. Em seguida, Bittencourt despediu-se com palestras reconfortantes e amigas, deixando-me na consoladora certeza de que me seria possível esclarecer os irmãos de luta e de ideal quanto às surpresas que me haviam aguardado além da morte. Que alegria maior poderia felicitar-me o coração de lutador? Então, nós vemos nesse item que estamos buscando novos conhecimentos. Jacob conversa com Bittencourt, comentando que há muitos encarnados que se enganam quanto ao conceito de elevar-se e salvar-se,
E há aqueles que somente pelo fato de terem uma crença religiosa, ou aquele que costuma praticar a caridade, pensam que é o suficiente para irem a planos elevados quando desencarnarem, mas não é bem assim. Precisamos nos burilar, nos aperfeiçoar, precisamos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. E depois das colocações de Jacob Bittencourt, o orienta sobre certos cuidados nas explanações para não criar dificuldades de entendimento ou falta de concentração. Por exemplo, Bittencourt esclarece que se deve evitar referências pessoais, pois pode provocar perturbações a quem foi referido. E também não se deve impor convicções a alguém, mesmo às pessoas queridas. Não se deve dizer tudo de uma vez, pois deve-se dar tempo ao tempo. Depois de mais alguns esclarecimentos, Bittencourt se despede e Jacob sente-se feliz pelas possibilidades de esclarecer irmãos em luta consigo mesmo e ao encontro a esse ideal que ele tem, né? Então agora nós vamos iniciar o capítulo 20, que é o último capítulo deste livro, né? Cujo nome é Voltei. Então, nós vamos ver o primeiro item do capítulo 20, cujo título é Retorno à Tarefa. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. As suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Então, ou seja, o trabalho nos auxilia a progredir espiritualmente, pois não há tempo para lamúrias, tristezas e os pensamentos são usados ao aprendizado, adquirindo novos conhecimentos, outros raciocínios e amplia o ato de pensar. Continuando a leitura. Agora que alguns raios de luz se faziam sentir dentro de mim, buscava penetrar a grandeza do ato de orar e meditar. Pouco a pouco, perdi o interesse pelas indagações de toda sorte. E quando em palestra com os amigos do meu novo círculo, sabia guardar as conveniências da palavra oportuna. Entendi que receber distinções é acrescentar a responsabilidade individual, e por isso aprendi a louvar o supremo poder sem solicitações particulares em meu benefício. Compreendi que praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos, nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é o dom sublime por excelência e, em razão disso, preparava-me para ser mais espontâneo e desinteressado no concurso fraterno, mas eficiente e pronto na ação de servir. Longas conversações sem vantagens fundamentais para a vida do espírito perderam o sabor com que se me apresentavam. A princípio, quando interpelava Marta e o irmão Andrade a propósito de 1000 assuntos diferentes. Suportava sereno as compridas palestras com entidades sofredoras, necessitadas de desabafo, valendo-me de tais ocasiões para a ministração de ensinamentos redentores, aos quais se mostrassem inclinadas, mas sentia-me incapaz de tomar tempo aos companheiros de serviço com interrogações ociosas ou prematuras. Asseverou-me Bezerra, certo dia, que o entendimento da alma é qual lente minúscula no seio da infinita obra universal, e que o problema primário, ou seja, o problema original, primeiro, da consciência interessada na aquisição de amor e sabedoria, não é o de perscrutar, ou seja, de investigar com infantilidade ou desespero os patrimônios da vida, e sim o de enriquecer a lente da própria compreensão, aprimorando-a e dilatando-lhe o poder, a fim de que possa refranger e disseminar a eterna grandeza do Senhor, aproveitando-a para si e para os outros. Então, vemos aqui que o entendimento da alma é
comparável a uma pequena lente, ou seja, a alma vê pequena parte da obra universal. E o problema primário, original da consciência na busca de amor e sabedoria não é o de examinar com infantilidade ou desespero os patrimônios da vida, mas sim o de enriquecer nossa capacidade de compreender, se aprimorar e ampliar o poder para que possa se possa chegar e espalhar a grandeza eterna do Criador para proveito de si mesmo e aos outros. Continuando a leitura. Aceitei, feliz, portanto, o imperativo de recolhimento espiritual, e quanto mais buscava entender a pequenez de minha alma e as minhas gigantescas necessidades de autorrenovação, mais reconforto e paz recolhia da prece que para meu pensamento constituía agora vigoroso manancial de recursos, de cujas forças irradiantes recebia dobradas possibilidades de atacar os novos serviços. Então vemos aqui que Jacó busca o recolhimento espiritual para compreender sua própria alma e as suas necessidades de autorrenovação. E com a prece sentia-se em conforto e paz, pois com suas preces sentia, essas forças irradiantes que os facilitava criar novos serviços. No primeiro parágrafo desse texto, vemos que o trabalho é uma bênção, como muitos dizem. Participando do trabalho, o homem se renova, sente-se útil e desenvolve seus pensamentos, seu raciocínio. Jacob costuma-se agora a orar e meditar. E todos nós temos também essa possibilidade de orar, meditar, agradecer e pedir auxílio a Deus, Jacob agora já não faz tantas perguntas. Agora ele conclui que receber distinções é aumentar a própria responsabilidade. E agora, ao invés de fazer pedidos, ele agora louva o Criador. O dom sublime nosso é dar alguma alegria e felicidade a outras pessoas. E o autor deste livro se propõe a ser mais espontâneo e desinteressado quanto aos atos em auxílio aos necessitados. Já se dispõe pronto a servir. Já não sente necessidade de longas conversações e muitas perguntas para depois auxiliar. Bezerra diz a Jacó que o entendimento da alma é qual lente minúscula no seio da infinita obra universal. A alma já teve muitas existências, muitas ocorrências guardadas no profundo da mente. Portanto, ao invés de penetrar no interior da mente, melhor é procurar enriquecer a lente da própria compreensão, ou seja, entender o que as vivências nos ensinam. O próximo item é conselho fraterno. Sinto-me incapaz de reiniciar a tarefa, procurei Bezerra para aconselhar-me. O grande orientador recebeu-me com a bondade habitual e explicou gentil. Jacob, se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes prosseguem algemados às ações ruinosas a que se dedicaram, continuamos, por nossa vez, nos serviços de espiritualização a que nos devotamos. Sentimos-nos abrasados na sede de conquistar gloriosos cumes. Pretendemos adquirir mais luz, mais alegria e vida abundante, de modo a enriquecer a estrada que trilhamos. Entretanto, o milagre de nossas antigas concepções terrestres não existe. O céu é suficientemente iluminado e jubiloso para cogitar de arrebatar-nos. A nós mesmos compete despir os véus de sombra e eliminar os espinhos do sofrimento que decorrem do nosso desacordo com a lei e conquistá-lo. Começando semelhante serviço em nossa própria alma. O seu trabalho, pois,
é de prosseguimento. Organize um entendimento com os amigos de sua boa luta e retorne aos processos de auxílio. Cada setor de atividade cristã, junto de irmãos obsediados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnados ou desencarnados, representa um ângulo da construção de seu próprio paraíso. O Espírito vale pelas expressões divinas que pode traduzir no próprio caminho, porque o Criador atende a criatura, através da criatura. Regresse contente aos seus casos de socorro. Representam eles a sua melhor oportunidade de servir ao Senhor, ajudando, libertando e iluminando os outros. Você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Porque lhe endereçasse algumas palavras com referência ao recomeço, sugeriu-me concentrar-se atencioso para recordar todos os serviços dos últimos 10 anos, de modo a estabelecer um programa criterioso e metódico. Findo o nosso entendimento, isolei-me para a rememoração necessária, com que imensa clareza lembrava os incidentes. Tive a ideia de que maravilhoso disco de imagens era acionado dentro da minha imaginação, projetando devagar sobre a minha retentiva todos os quadros vividos no último decênio. Anotei quanto me era preciso para a volta ao ministério que encetara, ao abraçar os princípios evangélicos da esfera carnal. Logo após, com a colaboração do irmão Andrade, providenciei um encontro com todos os cooperadores, junto dos quais meus humildes esforços doravante se desdobrariam. Então, vemos aqui nesse trecho do texto que Jacob procurou Bezerra de Menezes para aconselhá-lo em relação ao trabalho que procurava desenvolver, e Bezerra o aconselha a dar continuidade a esse trabalho, e também esclarece que chegar ao céu é preciso tirar as sombras que formam um véu, e também precisavam tirar os espinhos que carregamos por não seguirmos as leis divinas. E ele recebe também o conselho a reunir os amigos de boa luta e retorne a esse trabalho de amparar os sofredores que querem se renovar. E Bezerra de Menezes ainda diz que Bezerra diz que cada setor de atividade cristã ampara irmãos obsediados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnado ou desencarnado. Assim estará construindo seu paraíso. Outra colocação interessante para todos nós é que o Espírito vale pelas expressões divinas que pode traduzir no próprio caminho, porque o Criador atende a criatura através da criatura. Então Deus nos auxilia por alguém que está próximo de nós, pode ser um conhecido ou não. E Bezerra ainda diz que ele deve voltar alegre no seu socorro, pois esta é a melhor maneira dele servir ao Senhor. Abre aspas, ele disse assim: ajudando, libertando e iluminando os outros, você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Fecha aspas. Então isso é válido para todos nós, né? E também ele recebe o conselho de Bezerra, que o orienta a rever os 10 últimos anos de trabalho dele para criar um programa criterioso e metódico. Jacob, como tem uma boa memória, já começou a recordar vendo os quadros vividos do último decênio. Depois do preparo dele, marcou um encontro com os seus cooperadores, pensando que se desdobraria, né, em suas tarefas. Próximo item. Ante os serviços novos. A reunião com os amigos foi confortadora e interessante. 3/4 partes das entidades presentes ligavam-se a mim.
através dos trabalhos de doutrinação que efetuara nos círculos terrestres. Remanescentes renovados de antigas agremiações de espíritos obsessores, ainda incapazes de sintonia com os planos mais elevados, buscavam em mim proteção e arrimo, receando a influência de malfeitores cruéis que os tiranizavam. Guardava comigo a responsabilidade de lhes haver descortinado os horizontes da vida superior, mas eles continuavam necessitando o concurso de alguém que os ajudasse na movimentação dos recursos não muito complexos de que eram detentores, tanto quanto minha situação reclamava companheiros para as obrigações que me cabia desempenhar. Permanecíamos todos na posição dos discípulos de boa vontade, que, não obstante o devotamento às lições, não conseguem agir sozinhos. A palavra dos colaboradores expunha-lhes as esperanças no futuro, compelindo-me a refletir nos graves deveres que assumia. Aguardavam a alegria de laborar no próprio aperfeiçoamento. Disputavam forças para a melhora de si mesmos. Traçavam planos de serviços com entusiasmo confiante. Dirigiam-se a mim qual se fora um chefe seguro. As noções de responsabilidade penetravam-me o âmago. Não registrava as confidências dos amigos, com o otimismo fácil de outro tempo. Recebia as observações e pareceres, ponderando as dificuldades que sobreviriam. Achava-me realmente confortado ante a possibilidade de absorver-me na ação edificante. Todavia, pesadas reflexões dominavam-me por dentro. Examinamos e discutimos variados casos de obsessões, perseguições e enfermidades, em cuja zona sombria deveríamos penetrar. Recordamos o imperativo de incentivar a cooperação de diversos companheiros ameaçados pela treva do desânimo e da discórdia, a fim de não imobilizarem a mente e os braços entre os sofredores do mundo. O amigo Andrade, presente à reunião, asseverou sensatamente que é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo quanto reerguer um irmão entregue ao desalento. Nesses minutos de sadia fraternidade, recebi notícias diretas de todos os processos de socorro, nos quais tivera a alegria de funcionar nos últimos anos, e, resumindo longas demonstrações verbais, concluímos que era imprescindível atacar o trabalho semeando bem. A morte não interrompe o bom combate da luz contra as sombras. Intensifica-o, aliás, dilatando o conhecimento divino em derredor do servo operoso e fiel. Constituiríamos, pois, um conjunto de servidores do Evangelho da Redenção, interessados em estendê-lo dentro do mais amplo dinamismo espiritual. Estaríamos sediados ali mesmo, no pequeno burgo onde Marta me aguardara, cheia de carinho e dedicação. Com os recursos intercessores de Bezerra, todos os nossos problemas de localização e movimento de serviço foram solucionados satisfatoriamente. Agora nós vamos ao próximo item deste capítulo, Assembleia de Fraternidade. Foi assim que designamos nossa data para as bases definitivas da fase diferente de trabalho. No dia marcado para essa Assembleia de Fraternidade, as árvores acolhedoras que nos cercavam a moradia mostravam-se também mais formosas e mais serenas, oferecendo flores abertas que pareciam proclamar-nos a esperança nos frutos do porvir. Pássaros alegres cantavam nos ramos, augurando-os sublime alegria. Desde as horas da manhã, grupos de amigos começaram a chegar. Os minutos deslizaram encantadores
e de mim não saberia expressar o júbilo que me dominava as fibras mais íntimas. À noitinha, Bezerra, Saião, Guilom, Cirne, Inácio Bittencourt, Rosenburg, Frederico Júnior, Ulisses, Tosta, Cassimiro Cunha, Batuíra, Romualdo de Seixas, Petitinga, Emmanuel, André Luiz e muitos outros trabalhadores do cristianismo redivivo no Brasil permaneciam conosco, encorajando-nos os corações. Iniciados os trabalhos de comunhão fraternal, diversos orientadores presentes exortaram-nos ao ministério da ação evangélica. E Bezerra de Menezes, conduzindo a parte final, comentou a grandeza da vida que se desdobra infinita em todos os ângulos do universo e a divindade do trabalho edificante que nomeou por escada iluminativa, cujos degraus nos conduzem até à fonte augusta da criação. Explanou sabiamente, com referência aos serviços que nos competiriam de hora em diante, e reportou-se aos tesouros da boa vontade, arrancando-nos lágrimas de esperança e contentamento. Por fim, num gesto que provocou alegria geral, convidou André Luiz a fazer uma prece de encerramento, aludindo aos seus trabalhos informativos da nossa esfera de ação. O estimado médico da espiritualidade ergueu-se e orou comovidamente. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre, assim seja. E agora nós vamos ao outro item, cujo título é Recomeço. A oração terminou num deslumbramento de luminosidade e alegria a estender-se além de nós. Que poderia dizer em sinal de reconhecimento? De meu júbilo falavam as lágrimas copiosas a me borbulharem dos olhos. Fizeram-se as despedidas e, em breve, enquanto os companheiros de minha nova luta repousavam no domicílio que nos abrigaria o pensamento orientador, vi-me sozinho sob o arvoredo banhado de luar. Nos céus brilhavam aquelas mesmas estrelas que, de quando em quando, me habituara a contemplar da crosta da terra. E meditando de alma feliz sobre o dia seguinte, em que retomaria o mesmo abençoado trabalho que encetara entre os homens, roguei em silêncio a bênção do Eterno, para que me não faltassem a luz e a paz, o equilíbrio e a coragem na tarefa bendita do recomeço. E assim, então, finalizamos a leitura desse livro, que certamente nos trouxe muitos esclarecimentos, muitas reflexões, e a importância de nos mantermos na fé em Deus
para que tenhamos sempre o auxílio que recebemos, né? Obrigado, Senhor, que seja sempre feita a tua vontade, jamais a nossa.